Deus chama seus filhos a um estilo de vida que segue na contramão da cultura, perdoando no mundo que exige olho por olho, quando não pior. Se amar a Deus, no entanto, é o primeiro mandamento, se amar o próximo prova nosso amor por Deus, e se é fácil amar os que nos amam, então amar nossos inimigos deve ser o distintivo filial que nos identifica como filhos do Abba. O chamado para viver como filhos perdoados e perdoadores simplesmente não deixa ninguém de fora. As exigências de perdão são tão amedrontadoras que parecem humanamente impossíveis. Estão simplesmente além da capacidade da vontade humana que não experimenta a graça. Apenas a confiança ousada numa fonte maior que pode nos capacitar a perdoar as feridas causadas pelos outros. Em momentos limítrofes como esses, há somente um lugar para o qual devemos correr, o Calvário. Permaneça ali bastante tempo e assista o filho unigênito de Abba morrer totalmente, só uma sangrenta desonra. Observe como ele respira perdão sobre os seus torturadores no momento da maior crueldade e falta de misericórdia por parte deles. Nesse monte solitário, fora dos muros da velha Jerusalém, você experimentará o poder curador do Senhor moribundo. Da perspectiva da experiência, e cura interior do coração raramente se constitui em catarse repentina ou libertação instantânea da amargura, da raiva, do ressentimento e do ódio. Consiste mais frequentemente no crescer suave em unidade com o crucificado, que alcançou nossa paz pelo seu sangue na cruz. Isso pode demorar muito, porque as lembranças são ainda muito vividas e a ferida ainda muito profunda. Mas acontecerá. O Cristo crucificado não é meramente um exemplo heróico para a igreja. Ele é o poder e a sabedoria de Deus, uma força viva em seu atual estado ressurreto, transformando nossa vida e nos capacitando a estender a mão da reconciliação aos nossos inimigos. O entendimento desencadeia a paixão, que torna possível o perdão. O autor Steve Covey relembra um episódio ao tomar o metrô num domingo, numa tranquila volta pela cidade de Nova York. Um homem e seus filhos entram abruptamente no trem. As crianças corriam desenfreadas, gritavam, berravam e se agarravam numa luta corpo a corpo sem que o pai fizesse nada para impedi-las. Por fim, Covey virou para o pai e disse: Senhor, talvez o Senhor pudesse restaurar a ordem aqui, pedindo a seus filhos que parassem e se sentassem. Eu sei que deveria fazer alguma coisa, replicou o homem. Acabamos de vir do hospital. A mãe deles morreu faz 1 hora. Simplesmente não sei o que fazer. Nosso coração de pedra torna-se coração de carne quando ficamos sabendo em que altura as pessoas choram. Os filhos e as filhas de Abba devem ser as pessoas menos julgadoras. Devem ter a fama de se darem bem com pecadores. Lembre-se da passagem de Mateus em que Jesus diz: Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês, no capítulo 5, versículo 48. Em Lucas, o mesmo versículo é traduzido: Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso, no capítulo 6, versículo 36. Estudiosos da Bíblia afirmam que as duas palavras, perfeito e misericordioso, podem ser reduzidas à mesma realidade. Conclusão: seguir Jesus em seu ministério de compaixão precisamente define o significado bíblico de ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Minha identidade como filho de Abba não é a abstração, nem um malabarismo de religiosidade. É a verdade central da minha existência. Viver na sabedoria que decorre da ternura de ser aceito profundamente influi na minha percepção da realidade, no modo em que respondo às pessoas e às situações da vida delas.
Como trato meus irmãos e irmãs dia após dia, sejam eles arianos, africanos, asiáticos ou latinos. Como reajo aos bêbados sem teto nas nossas ruas, cicatrizados pelo pecado. Como respondo às interrupções das pessoas com quem antipatizo. Como lido com pessoas comuns em sua incredulidade comum num dia comum. Falará a verdade de quem sou mais urgentemente do que o rótulo pró-vida no para-choque do meu carro. A vida misericordiosa não é nem uma boa vontade sem esmero para com o mundo, nem a praga que Hoptwig chamou de simpatia crônica. O caminho da ternura evita o fanatismo cego. Em vez disso, procuro enxergar com clareza penetrante a compaixão de Deus em nossos corações, nos abre os olhos para o valor singular de cada pessoa. O outro é também o nosso nós, e devemos amar esse nós em seu pecado como fomos amados em nosso pecado. Essa é a luta incessante de toda a vida, é o processo longo e doloroso de me tornar como Cristo, no modo em que escolho pensar, falar e viver cada dia. O amor de Deus não é um amor condicional, é um entregar-se de coração aberto, generoso, que Deus oferece aos homens. Quem se dedica a limitar a operação do amor de Deus não entendeu nada. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos, faça o bem aos que os odeiam, abençoe os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6, 27, versículo 37 e 38.